À noite, ao deitarmos, minha irmãzinha voltou a agir estranho. Eu estava meio acordado quando ouvi ela levantar e ir até a porta. Perguntei o que ela estava fazendo e ela me respondeu: "A senhora está falando comigo, a senhora da árvore." Muito boa noite, comunidade. Agradeço mais uma vez por nos deixarem entrar em seus dispositivos. Agradeço por serem corajosos o suficiente para ouvir as próximas histórias. Acreditem, elas vão mostrar que o paranormal é mais real do que vocês pensam, que o sobrenatural está muito mais perto do que imaginam. Vou pedir muita tranquilidade e maturidade ao ouvirem. Algumas histórias vão descrever acontecimentos fortes, um pouco violentos. Se houver crianças por perto, recomendamos que não ouçam este episódio. Se você é facilmente sugestionável ou se está vivendo neste momento o que acredita ser um fenômeno paranormal em casa, talvez também seja melhor pular este episódio. E bom, se for o último caso, eu não ouviria nada que trouxesse mais medo para esse lugar, porque dizem que essas energias se alimentam do medo. E bom, vocês sabem que eu tento me manter cético, que eu não sou especialista, mas mesmo assim sinto que é uma recomendação que devo fazer para vocês. Uma vez avisados, é hora de começar. Você tem uma última chance de parar de ouvir este episódio, porque já vai começar Relatos da Noite em 5, 4, 3, 2... Essa história é de muito tempo atrás. Minha avó me contava e é de quando ela era bem jovem, então imaginem só. Desde aquela época, ela sempre acreditou que seu tio Seferim não era estranho, mas quanto mais velho ele ficava, mais esquisito se tornava. Falava sozinho, conversava com o mato. Raramente falava sobre sua infância ou sobre o Olho d'Água da Palma em Zacatecas. Minha avó chegou a ir lá uma vez. Ela dizia que desde então o lugar estava praticamente abandonado, com casas quase em ruínas e ruas de terra que pareciam o próprio mato. Numa tarde nublada, em um aniversário da minha vovó, o tio Seferino dela confessou que os aniversários o deixavam muito triste. Olhando ao redor e se certificando de que ninguém ouvia, contou a ela o motivo. Quando criança, ele tinha uma irmã, Clarita. Uma madrugada a viu conversando com alguém sob sua cama. Não dava para ver nada lá embaixo por causa da escuridão. Mas ele jurava que depois de ficar um tempinho acordado, prestando atenção ao silêncio, começou a ouvir vozes, várias, sussurrando ao mesmo tempo como se várias gargantas repetissem as mesmas palavras em coro. Movido pela curiosidade, ele decidiu espioná-la todas as noites. Tentava acordar sempre que a ouvia falando sozinha, e sempre, depois de um tempo, as vozes começavam a responder. Certa vez, ele a ouviu sair pela janela e ir ao banheiro de fossa. Ele saiu atrás dela e tentou observar de longe. Clara não entrou no banheiro, foi para trás em direção aos magais, e aí ele percebeu que algo estranho estava acontecendo. Foi então que ele os viu. Criaturas pequenas, do tamanho de seus bonecos de pano, com rostos que pareciam de pele murcha e mãozinhas ossudas. Usavam roupas simples de camponeses antigos e sorriam mostrando os dentes. Clara lhes oferecia flores, pão, até alguns de seus brinquedos, e eles recebiam tudo com um gesto solene, como se fossem oferendas. Seferino voltou correndo para sua cama e lá se escondeu, morrendo de medo. Com o passar dos dias, Clara lhe disse que não iam mais se ver, que não iam se ver por muito tempo. Ela pediu para ele não chorar e não contar para ninguém, que ele só precisava confiar que eles iam se encontrar de novo. Naquela mesma noite, Seferino a viu descer para o pátio e desaparecer entre os magueis, e Clarita nunca mais voltou. Essa foi a razão pela qual sua família deixou o vilarejo
pela tristeza de ter perdido Clara, mas o que deixava Ceferino mais triste era a promessa da irmã de que eles iam se ver de novo. Ele achava que talvez ela voltasse, que as criaturas a trariam para procurá-lo, mas só encontraria a casa vazia. Depois de contar isso para minha vovó, o pobre do tio Ceferino começou a chorar e depois saiu para caminhar sozinho. Ele sempre estava triste e isso ficava cada vez mais claro. Um dia o procuraram no quarto e ele não estava mais lá. Ao procurá-lo pela cidade, disseram que ele saiu cedo para buscar alguém que o levasse até Ojo de Água de Palma, sua cidade natal. Foram procurá-lo até lá, até as ruínas da sua casa. Havia pegadas recentes na terra fofa que se perdiam entre os magueis, como se alguém tivesse passado por ali há pouco tempo e algo lhes dizia que tinha sido Ceferino. Sentia-se a presença dele, mas ninguém o viu sair, ninguém o viu entrar ou sair daquela vila. O irmão mais novo da minha vovó, que também estava lá procurando por ele, contou depois que, quando estavam naquela casa, ouviu o tio Ceferino conversar e rir. Ele não ouviu, mas pôde ouvi-lo como se estivesse entrando no mato. Nunca mais o viram. Muito boa noite, comunidade. Antes de começar, quero dizer algo. Por mais que eu confie nesta comunidade, porque eu confio nesta comunidade com a minha vida. Eu ouço relatos da noite há vários anos e para mim foi muito importante em um momento complicado da faculdade. Me ajudou a me sentir acompanhado em noites em que eu não conseguia dormir e em que me sentia completamente sozinho. E acho que é isso que me anima a contar isso para vocês, porque é algo que aconteceu comigo e com a minha família já faz alguns anos aqui em Jalisco. Tudo começou quando meu pai quis nos levar à fazenda onde cresceu. Eles haviam saído de lá há muitos anos, desde a infância dele. A casa já não era deles há muito tempo. Alguém a comprou e fez dela casa de campo. Mas ele queria que a víssemos, que soubéssemos como tinha sido a vida dele quando era criança. Não sei como ele contatou o novo dono e quis alugá-la. Mas quando ele contou por que queria levar a família, o senhor deu permissão para passar o fim de semana de graça. Afinal de contas, a casa estava vazia. Eu tinha cerca de 9 ou 10 anos naquela época. Íamos meu pai, minha mãe, eu e minha irmãzinha, que tinha acabado de completar 3 anos. Não parava quieta, corria para todo lado. Saímos cedo de Guadalajara. O tempo estava fresco e o trajeto parecia interminável. Costumava passar mal na estrada, mas dessa vez consegui segurar. É que meu pai estava muito feliz, parecia animado como se fosse uma criança. Ele contava como era antes na região, das colheitas e dos animais que cuidava. Sentia saudade da vida no campo. Conforme a gente ia avançando pela estrada, dava para perceber como a paisagem mudava. O ar ficava até mais seco, os caminhos iam ficando mais estreitos, a terra levantava poeira vermelha a cada carro que passava. Quando finalmente chegamos ao sítio, meu pai ficou um bom tempo em silêncio, só olhando tudo. Eu não sabia se ele estava triste ou feliz, era uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. A casa continuava de pé, mas mudaram a cor. Trocaram as janelas e construíram muros que não havia antes. Tinham colocado uma varanda muito bonita. Mesmo assim, para ele era sua casinha. Ele nos mostrou onde ficava o curral, onde tinham animais, o quintal onde brincava com seus irmãos, o poço onde iam buscar água. Enquanto ouvíamos, eu sentia tudo repleto de lembranças invisíveis. Como se ainda se respirasse a vida que aquele lugar um dia teve. Como se eu quase pudesse vê-lo correndo por ali, sendo um garoto como eu. Pensei se eu gostaria do meu pai na minha idade e me perdi imaginando ele como meu amigo de infância. Mas algo estranho aconteceu. Desde que chegamos, percebi que minha irmãzinha estava meio confusa. Andava com a gente, mas parecia distraída, como se estivesse ouvindo outra pessoa.
No início, não liguei muito. Vocês sabem como crianças pequenas olham para tudo, mas depois no almoço aí fiquei preocupado. Estávamos sentados em um banquinho ao lado da casa principal, quando vi minha irmãzinha levantando a mão, acenando. Para quem você está acenando? Perguntei. E ela, muito séria, apontou para uma árvore grande que ficava a alguns metros. Meu pai se virou imediatamente, pegou ela pela mão e puxou ela para onde a gente estava. Ele ficou calado, mas seu rosto mudou. Depois ele tentou conversar como se nada tivesse acontecido, mas percebi que ele não tirava os olhos da árvore. À tarde, continuamos caminhando pelo sítio e meu pai nos contou mais sobre sua infância. Ele parecia feliz, embora de repente ficasse meio abatido, como se as lembranças também doessem, como se ao chegar ali todas tivessem vindo de uma vez. De repente, não só as felizes. À noite, ao nos deitarmos, minha irmãzinha voltou a agir estranho. Eu estava meio acordado quando ouvi que ela se levantou e começou a caminhar em direção à porta. Perguntei o que ela estava fazendo e ela me respondeu: "A senhora está falando comigo, a senhora da árvore." Nesse momento, meu pai se levantou mais rápido do que eu, pegou ela nos braços e disse para todos nós que já era hora de voltar para Guadalajara, que ele não queria que passássemos a noite ali. Minha mãe obviamente protestou, porque já era tarde, porque o caminho era longo, mas ele estava decidido. "Vamos embora agora", repetiu irritado. Ao ouvir esse tom, sabíamos que era para obedecer e obedecíamos. O caminho de volta foi silencioso. Eu olhava pela janela as luzes distantes dos vilarejos, as sombras das montanhas. Ninguém falava. Logo depois, minha irmãzinha dormiu. Só então meu pai, sem tirar os olhos da estrada, começou a falar com a gente. Ele contou que, quando crianças, ele e os irmãos também viam uma mulher enforcada naquela árvore, nem sempre inteira. Às vezes era uma sombra, às vezes só a silhueta dela balançando. Mas que às vezes ela falava com uma voz baixinha, chamando cada um pelo nome. No início pensavam ser um sonho, mas ao conversarem notaram que todos viram o mesmo. A avó deles, minha bisavó, que eu já não conheci, explicou para eles naquela época que muito antes daquela casa existir, quando tudo era só mato, o povo da vila tinha enforcado ali uma bruxa. Diziam que ela ainda aparecia para chamar as crianças para que se aproximassem da árvore. Eu ouvia tudo aquilo arrepiado, olhando de canto de olho para minha irmãzinha, que dormia tranquila, sem saber de nada. Meu pai disse que assim que a viu acenando para a árvore, sentiu que tudo voltava, que aquilo não tinha acabado. Por isso ele decidiu que devíamos ir embora imediatamente e não arriscar antes que algo pior acontecesse. Nunca mais retornamos lá. Uma vez eu passei por aquela cidade faz pouco tempo e foi impossível não lembrar disso. O melhor é que minha irmã já esqueceu tudo. Se eu penso no que ela viu, fico com muito medo. Me dá medo imaginar uma senhora ali pendurada chamando as crianças. Comunidade, obrigado por chegarem até aqui e por continuarem compartilhando e comentando neste projeto. Com seus polegares para cima, com suas avaliações de 5 estrelas, com tudo o que fazem, não importa a plataforma onde nos escutam, isso realmente nos ajuda mais do que vocês imaginam. Chegamos a tantas pessoas, chegamos a ser o podcast em espanhol mais ouvido do mundo. Só graças a vocês, graças ao Boca a Boca, por nunca terem se cansado de recomendar este espaço. Vocês sabem que praticamente não fazemos colaborações, e isso é por causa da minha ansiedade social, que é uma característica minha. Então todo o crescimento que temos se deve unicamente a vocês. Vamos deixar na descrição deste episódio um link para que vocês nos sigam nas redes sociais, para que encontrem o livro, para que nos enviem sua história. Está tudo lá e, sem mais delongas,
Vamos passar para a próxima história, uma história longa nesta noite. Cuidado com as lendas das escolas. Segundo o próximo relato, alguma pode ser verdade. Muito boa noite, comunidade. Meu nome é Ilse R. E antes de começar, quero esclarecer que isso não é uma história inventada nem exagerada. Sim, parece inacreditável e sim, eu gostaria que fosse exagerado. Isso ocorreu quando eu estudava em um colégio católico de freiras na cidade do México. Não vou dizer o nome porque não só ainda existe, como também é famoso. E além disso, várias das pessoas que aparecem nessa história ainda estão por aqui tentando tocar a vida. A única coisa que vou dizer é que o colégio tem um pátio muito grande com uma árvore ainda maior. Acho que é um freixo, mas não tenho certeza. Na primavera soltava um pozinho que grudava na roupa e reclamávamos porque a saia azul ficava cheia de pontinhos. Lá estava a árvore como parada no meio de tudo, com raízes que quebravam o chão e um banco de cimento ao lado. O banco que estava sempre ocupado, não só porque era fresco, mas também porque era o lugar favorito do pessoal popular. Desde o primeiro ano, havia um boato. Diziam que se você se aproximasse da árvore depois do pôr do sol e rezasse uma certa oração de frente para trás e de trás para frente, 3 vezes, algo iria acontecer. Tinha gente que dizia que apareceu uma mulher, uma garota jurava que você ouvia seu nome no ouvido. Havia muitas versões, mas todos nós ouvimos alguma delas. A parte que nunca mudava era a da oração. Eu não vou escrever aqui, nem vou dizer de verdade. Não quero que alguma menina da escola ou de qualquer outro lugar ouça e comece a brincar de ser corajosa, né? Se conhecerem, por favor, não façam. Em segundo lugar, minha grande amiga Valéria e eu sempre ensaiávamos juntas para os festivais da escola. Tínhamos uma peça de teatro ruim para datas especiais e pediram que ficássemos várias tardes ensaiando nossas falas. Naquela tarde formamos equipes. Já estávamos cansadas, morrendo de rir porque uma colega falava mamãe como se fosse locutora. E quando finalmente nos liberaram, Valéria me disse: "Ei, e se a gente tentar hoje?" E eu sabia ao que ela se referia, disse que não, que era melhor não. Que talvez aquele ritual tinha menos de Bloody Mary, de Maria Sangrenta, e mais de brincar com a Ouija, mais de algo real. Porque ainda chamávamos coisas para o pátio e para essa escola, como se as aulas de matemática já não fossem suficientes. Ela pegou um caderninho e me mostrou algo escrito a lápis. "Olha, só escrevi por precaução", ela disse, "para praticar. Tenho ela certinha e já coloquei ao contrário e com marcas, para não errar." Até então eu nunca tinha visto a oração, não sei quem a ditou, talvez tenha vindo de várias gerações. A lenda existia desde antes de nascermos, claramente. Ao ler, senti algo muito estranho. Como quando você se lembra de algo que não deveria lembrar, de algo que você tinha esquecido de propósito. Não era uma frase complicada, era curtinha, soava como aquelas coisas que você diz sem pensar, como uma oração católica. Mas ao mesmo tempo não, algo sacrílego, especialmente quando você dizia o oposto. Isso demorou, não fomos nós que fizemos, foi minha mãe por nós e pronto. Fomos deixar Valéria em casa, e eu pensei que essa ideia tinha ficado por lá. Mas no dia seguinte, de novo com os ensaios, ficamos até tarde. Mais tarde. Dessa vez, as freiras foram saindo uma por uma, até que não tinha nenhuma na escola. A irmã do portão avisou para apressarmos, pois estavam quase fechando e restavam poucos times. O sol já tinha se posto há muito tempo, mas o pátio ainda guardava um pouco de calor. Valéria me fez um sinal, estava com um caderno. Fomos até o banco sob a árvore. Eu já estava tremendo de nervoso, mas também com uma emoção estranha. Aquela que dá quando você faz algo que sabe que está errado, mas acha que nada vai acontecer. Nós nos sentamos no banco. Valéria começou a praticar a parte da oração ao contrário, em voz baixa,
separando as sílabas com cuidado. Eu a seguia com o dedo para não nos perdermos e estávamos quase tentando quando duas garotas do 3º ano se aproximaram. Paula e Belém eram muito amigas de uma prima da Valéria ou algo assim. Eram daquelas que já se acham adultas e te olham de cima a baixo. "O que fazem no nosso banco?" perguntou Paola com um sorriso como se tivesse nos pegado fazendo algo errado. "Nada", disse Valéria ao esconder o caderno. "Nada? Deixa eu ver o que você tem." "Ah, já sei o que vocês vão fazer. Farão a oração da árvore." "Vamos ver. Façam se tiverem coragem. Já fizemos no ano passado. Estão com medo?" Eu ia dizer que sim, que estávamos com medo e já íamos embora, mas algo em mim me fez ficar calada. Não sei porquê, talvez porque nessa idade a gente não quer ser visto como covarde. Paula sentou ao meu lado e me puxou pelo ombro, querendo que eu me aproximasse do tronco. Levantei de um pulo. Valéria, por outro lado, não se mexeu, ela sempre foi mais tranquila, mais corajosa. Paula disse: "Tem que fazer 3 vezes para frente e para trás. Se fizerem errado, não vai funcionar." "Vocês fizeram mesmo?" perguntei. "Claro", respondeu Belém. "Me disseram meu nome." Paula diz que sentiu alguém atrás dela. "Vamos ver. Vocês não querem comprovar se é verdade?" Eu pensei, ok, a gente fala uma vez errado, baixinho, só para nos deixarem em paz. Valéria me olhou como se pedisse para a gente ir embora, mas Paola já estava contando. 2. Foi aí que perdi a máscara de corajoso. Quando ela disse 3, eu corri, me levantei, me virei e fui embora quase tropeçando. Não senti vergonha nem me importei. Senti que se eu ficasse mais um segundo naquele banco, algo ia me acontecer. Simplesmente eu soube, senti com uma certeza que, se eu pensar bem, nunca mais senti por mais nada. Ouvi que Paola disse, "Ai, que exagerada", e que Belém riu de mim, mas eu fui embora. Me escondi perto do portão, atrás de um muro onde guardavam os galões de água. Minhas mãos tremiam e meu estômago doía um pouco. Eu via o pátio de lá. Elas seguiam perto da árvore. Valéria não se levantou. Paola estava com um caderno, eu a vi colocando o dedo para não se perder. Não ouvi a reza, porque já estava longe, porque havia barulho na rua, mas dava para perceber que elas estavam repetindo aquilo. Primeiro o direito e depois o avesso. Paola ia com a voz firme, Belém a imitava. Valéria fechou os olhos e mexia os lábios, só isso, mas parava como se arrependesse. Eu percebi porque a conheço, quer dizer, conhecia. Ao terminarem, levantaram-se rapidamente, como querendo encerrar a cena. Valéria não olhou para mim, Paola e Belém sim, mas não me disseram nada. Percebi que uma das irmãs foi ao quintal e fui até a porta para não chamar atenção. Não percebi quando perdi Valéria de vista, mas minutos depois recebi uma mensagem. "Me espera na porta, por favor." Me aproximei e vi que ela vinha caminhando pálida. "O que aconteceu?" perguntei. "Não, aqui não", ela me disse. "Te conto depois. Posso ir hoje na sua casa?" Claro que aceitei. Entramos no carro da minha mãe quando ela chegou e em meia hora já estávamos no meu quarto, mas ela seguia igual. Dei uma garrafa de água para ela, mas ela não sentava. Andava de um lado para o outro e segurava a testa. Perguntei se ela sentia dor, queria falar com minha mãe ou precisava ir ao médico, mas ela só negava com a cabeça. "Não sei por quê", ela disse finalmente. Mas na minha cabeça eu ouvi que algo ia estar me esperando em casa hoje. "Não quero ir, posso dormir aqui?" Deixei ela dormir na minha cama e deitei no colchão inflável que usávamos para minha prima. Ninguém dormiu bem essa noite.
Não foi por barulhos, nem por aparições, nem por nada disso. Foi pela ideia, pela possibilidade de que tivesse alguém realmente guardando ela no quarto. Eu acho que deve ser horrível ter medo de ir para sua própria casa. No dia seguinte, chegamos com olheiras na escola. Paola e Belém não estavam no pátio nem na primeira aula. Eu, principalmente, estava ansioso para vê-las e comprovar que minha amiga estava só se sugestionando, nada mais. Mas no recreio começaram as fofocas. Paula tinha chegado com os pais na escola com o rosto coberto por um moletom e eles foram direto para a sala da diretora. Alguns diziam que Paola desmaiou à noite, outros que teve crise de ansiedade. Só isso. Eu não queria ir à sala da diretora, mas Valéria queria, então fomos. E lá estava Paola com o rosto cheio de arranhões. Alguns eram superficiais, outros pareciam feios, muito profundos, como se alguém tivesse sido cruel, principalmente com as bochechas e o pescoço dela. Paula abaixou o rosto quando passou por nós. Não disse nada, os pais dela a levaram. Nisso, uma das secretárias, aquela que sempre foi fofoqueira, se aproximou de outra professora. E sem perceber que ainda estávamos atrás, fingindo esperar alguém no sofá, disse: Paula vai faltar uma semana. Os pais dela disseram que ontem à noite ela se trancou no quarto e gritava que tinha mais alguém lá com ela pedindo ajuda. O pai quebrou a fechadura, mas não havia ninguém. A menina estava fora de si e jura não ter feito os arranhões sozinha. A mãe disse que primeiro ouviu sim que tinha outra pessoa lá dentro, mas quando abriram perceberam que não, e acharam que tinha sido a Paola em um ataque de histeria, falando com outra voz. E se outra pessoa saiu pela janela, o namorado, alguma amiga? Perguntou a professora. Não, tem grade, respondeu a secretária. Os pais enfatizaram isso, que não havia como alguém ter entrado ou saído se não fosse pela porta. Belém não apareceu durante 2 semanas. Na terceira semana, soubemos pela prima da Valéria que ela estava no hospital, que aparentemente tinha se jogado do telhado da casa dela de 2 andares. Ninguém achava que era porque ela queria se machucar. Diziam que foi porque ela estava fugindo de alguma coisa, que porque tinha algo lá em cima com ela. Ela, juro pra vocês que nunca voltou pra escola, não sei se ela mudou de colégio ou de cidade, mas a gente nunca mais viu ela. Quem sabe se ela foi expulsa ou se saiu por vontade própria? Com o tempo, Valéria me contou que durante aquela reza, durante a invocação, ela ficava em silêncio. Às vezes, repetia só alguns trechos, falava baixinho e depois fingia tossir ou que tinha errado. Ela me contou isso com vergonha, como quem confessa que trapaceou, mas eu a abracei. Não me pareceu trapaça, me pareceu instinto de sobrevivência. Achamos que o pior já tinha passado, mas não foi assim. O resto começou com coisas pequenas. Valéria me escrevia à tarde. Estou nas galerias com minha mãe e tem alguém de preto perto da gente, como uma freira parada do outro lado do corredor. Não é nenhuma das irmãs do colégio. Ela sempre está me seguindo, mas sempre à mesma distância. No dia seguinte, um domingo, ela me disse: fomos a Chapultepec com meu tio e minha prima. Senti que alguém caminhava atrás, me virei e vi de novo a mesma freira, a mesma distância. Quando olhei de novo, ela já não estava mais, mas depois a vi de novo entre as árvores. Mais uma mensagem. Via parada na esquina da minha rua, como se esperasse para atravessar, a uns 40 ou 50 metros. Como sempre, nunca mais perto, mas também nunca mais longe. Ela não podia se aproximar mais, mas também que ela fica a uma distância em que sabe que vou vê-la. Eu sempre respondia que podia ser uma questão dela,
que não ficasse com isso, e ela me dizia que sim, que talvez fosse melhor. Mas pessoalmente ela tremia sempre que falava dessa freira. Nunca se aproximou mais, nunca, isso é o estranho. Não se aproximou, não falou, não fez sinais, só estava lá. Às vezes parecia que levantava a cabeça como se olhasse atentamente para onde Valéria estava, mas só isso. Além disso, parecia que a freira não conseguia se mover. O hábito não era como o das nossas irmãs, era mais antigo, não sei explicar. Não tínhamos vocabulário para distinguir tecidos nem cortes, e também não éramos especialistas em freiras. Mas eu sabia que era diferente. O tempo passou, concluímos o ensino médio e seguimos para escolas diferentes. Parei de ver Valéria diariamente. Seguíamos em contato, mas não com a mesma intensidade da escola. Ela me dizia que aos poucos parou de ver a freira, que talvez ela a tenha deixado em paz. Eu acho que ela também queria acreditar nisso. No ensino médio, convidei ela para uma festa dos meus amigos. O tema do ensino fundamental veio à tona por causa de uma colega que também estudou lá. Eventualmente, a invocação, a lenda foi mencionada. Estávamos com novos amigos, contando as histórias mais loucas do ensino fundamental. E eu abri a boca para dizer uma vez na minha escola tinha uma árvore e Valéria e eu... Mas Valéria me olhou direto com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Sem mover a cabeça, só com o olhar, ela me disse que não. Foi como se dissesse: não revive isso, por favor, deixa isso aí. Abaixei a voz e mudei de assunto, falando outra coisa sem importância. Ninguém insistiu. Talvez ao me calar garanti que isso não voltasse. Nunca mais vi Paola e, como eu disse, também não vi Belém. Na universidade, conheci alguém que afirmou ter conhecido Belém e me garantiu que ela tinha sido internada em um hospital psiquiátrico por um quadro nervoso muito grave. Mas disse isso com aquele tom de quem não tem certeza do que ouviu, de quem te conta uma fofoca sem saber se é verdade ou não. E ninguém soube de mais nada. Anos depois, passei em frente à minha antiga escola. Eu estava de táxi, desci na esquina para comprar umas batatinhas. Como sempre que saía, num ato de nostalgia e por reflexo, olhei para o pátio. A árvore ainda estava lá, maior, como se o tempo tivesse recompensado sua paciência. Me deu vontade de entrar, de me certificar de que não conheciam a lenda e, se conhecessem, que não ficassem repetindo coisas que não entendem. Que a coragem não está em aguentar uma grande brincadeira, que se algo lá dentro disser para correrem, eles têm que correr. Como eu, que talvez tenha sido covarde, mas não me importo. Se fui, foi isso que me salvou. Não sei o que aconteceu exatamente naquela tarde, não sei se algo se aproximou de Paola e falou no ouvido dela. Não sei o que Belém viu no teto, nem quem ou o que andou distante atrás de Valéria por meses. Eu sei disso. É preciso respeitar essas palavras. É preciso respeitar as orações e as invocações acima de tudo, mesmo que pareçam brincadeiras. Está claro que muitas não são, e em certos lugares sinto que há coisas esperando que algo lhes dê permissão para entrar. Se houver meninas da minha escola ouvindo isso e já reconheceram a lenda de que estou falando, não peguem a oração e, se tiverem, não a digam, não procurem por ela. Não vou compartilhar, mesmo lembrando bem, e peço, Uriel, que vigie para ninguém fazer isso nos comentários. Tem gente que, sem saber, sem ter experimentado, faria qualquer coisa para ser protagonista da sua própria história da noite. E se alguém como eu souber a história de cor, apague-a. Ou, melhor ainda, se afastem de qualquer coisa que sintam que vai levar vocês a experimentar algo realmente paranormal. Não é nem um pouco tão divertido quanto vocês podem imaginar. Obrigado por ouvirem.
Eu sei que existem histórias mais espetaculares, e a minha talvez não tenha fantasmas assustadores, nem portas batendo ou coisas muito importantes acontecendo. Só tem palavras, só palavras como uma invocação. Se algum dia passarem por uma escola de freiras na cidade do México e reconhecerem uma árvore no centro, talvez reconheçam a escola dessa história. Não sejam corajosos, por favor, não importa o que os outros digam para vocês. Não importa se prometerem que nada vai acontecer, porque eu garanto que acontece. Que às vezes algo vai responder e nem sempre temos força para aguentar.